Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal da Dunk Code do YouTube. Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre os melhores editores de código, não só que é o porquê eu utilizo, mas sim com base no mercado, tá? Se vocês forem ver, a maior parte dos canais hoje do YouTube que trabalham com tecnologias modernas na web, como React, Vue, enfim, daí PHP no back-end, Node no back-end, enfim, é um desses dois. E a gente vai falar desses dois editores de código no vídeo de hoje. Porém, antes da gente começar, se você está gostando do meu conteúdo que eu estou trazendo, por favor, deixa o like, se inscreve. Eu não ganho nada no YouTube, inclusive eu só estou conseguindo gravar esse vídeo porque hoje eu já gravei muitas aulas e as aulas que eu gravei incluem aula para o curso de desenvolvimento web, que faz parte do pacote Full Stack. Se você já garantiu uma vez o seu acesso, você continua recebendo essas atualizações. É o módulo Next.js, é o último módulo que está lá na plataforma, você já pode conferir, já tem aulas disponíveis. Curso front-end completo, módulo de Electron e a nova versão do Bootstrap, novos módulos também. E eu também atualizei algumas aulas no início do curso, tá? E aí as novas aulas que eu estou adicionando também, adicionei hoje no curso de games, no Viver de Negócio Online e os meus novos lançamentos que incluem curso JavaScript puro e curso de marketing digital para programadores. Muitas novidades vindo. É isso aí, sem mais delongas, vamos aqui fazer a transição para a tela do computador e mostrar o editor de código. Um editor de código, provavelmente vocês já ouviram falar, é o Visual Studio Code, certo? No curso, na verdade, no pacote Full Stack, o que eu começo utilizando é o Sublime Text. Mas o Visual Studio Code acabou ganhando muito espaço na plataforma da Dunk, que eu utilizo com os meus alunos depois do lançamento do curso de desenvolvimento de aplicativos. O Visual Studio Code ele é 100% gratuito, certo? Ele basicamente é da própria Microsoft, tá? Esse daqui é o site, vocês conseguem baixar aqui para Windows, mas caso você queira baixar para o Mac e para o Linux, você consegue. Eu gosto muito do Visual Studio Code porque a gente já consegue começar a programar com essas tecnologias modernas que eu citei no início do vídeo, sem a instalação de plugins prévios, né? A gente já consegue colocar a mão na massa, instalar o negócio, já começa a funcionar logo de cara. Tem uns temas muito legais, que inclusive eu já vou te mostrar o que eu utilizo, que muitas pessoas perguntam no vídeo, eu já percebi, e no vídeo de hoje eu vou te dar a resposta do nome do tema que eu utilizo. Muitas pessoas falam que é o Drácula, mas não é o Drácula, tá? E aí, esse daqui é o site do Visual Studio Code, ele é simplesmente sensacional, beleza? Então, para você começar a utilizar o Visual Studio Code, você pode vir aqui nesse site e baixar para a plataforma que você quer. Lembrando que o Visual Studio Code também ele possui o Marketplace, que é basicamente onde você consegue deixar o seu Visual Studio Code em outro patamar, instalando plugins a mais, né, temas, enfim, aqui propriamente no site a gente consegue ver alguns exemplos, tá? E é claro, ele é extremamente leve, na minha opinião, tá? Bom, outro editor de código, obviamente que eu não poderia deixar de falar aqui, é o Sublime Text. Seguindo o mesmo princípio do Visual Studio Code, ele é extremamente leve, tá? Ele tem, eu acho ele bonito, a interface dele, justamente porque ele é clean, tá? Então isso é uma das coisas que contam muito na hora que eu escolher o meu editor de código. E vocês podem perceber, galera, a maior parte hoje aí no YouTube, ou nos cursos, ou os programadores que vocês veem que gravam aula, ou que estão demonstrando alguma coisa, ou é Visual Studio Code ou é o Sublime Text, tá? Agora eu vou te falar o meu uso que eu tenho no Visual Studio Code, por que eu utilizo o Visual Studio Code e às vezes por que eu utilizo o Sublime Text, tá? Então, o meu Sublime Text aqui, no caso aqui eu estou com um projetinho de WordPress, o que é muito raro porque eu não costumo utilizar WordPress, mas enfim, eu utilizo justamente quando eu estou programando em PHP. Por quê? Porque esse no Visual Studio Code, que é o outro editor, ele funciona PHP e todas as outras tecnologias, certo? E lembrando que no Sublime funciona também, porém você precisa instalar os plugins para, por exemplo, trabalhar com React, tá? Dentre essas tecnologias. Porque eu me acostumei com o Sublime Text, eu utilizo há muito mais tempo do que o Visual Studio Code. Eu comecei a utilizar o Visual Studio Code quando eu comecei a trabalhar com Node, né, como eu falei para vocês, React e essas outras tecnologias. Então, o que é muito comum hoje eu tá fazendo é o back-end, eu tá trabalhando no Sublime e eu utilizo o Visual Studio Code ao mesmo tempo para desenvolver a interface do meu aplicativo, como vocês podem perceber aqui. Aqui eu estou utilizando o React Native para criar um aplicativo,
tá? E é basicamente esse o uso que eu faço do Visual Studio Code e do Sublime Text, tá? No Visual Studio Code eu utilizo o React quando eu quero trabalhar ou fazer o front-end, e eu utilizo os dois editores de código ao mesmo tempo quando eu estou trabalhando em algum aplicativo. Um exemplo perfeito é quando eu trabalhei no aplicativo da Dunk Code, eu estava utilizando o Visual Studio Code para desenvolver com React, né, o app nativo, e eu estava utilizando depois o Sublime Text para fazer o back-end, certo? Então é este o uso, e é por isso que eu atualmente ainda utilizo os dois, porque eu ainda não consegui largar a mão do Sublime, porque eu já trabalho com ele há muito mais tempo. Tá? Mas o Visual Studio Code, vamos dizer assim, eu considero que está em outro patamar. Se você está começando agora, eu realmente recomendo fortemente você trabalhar com o Visual Studio Code, porque você instala ele e já vem tudo pronto. Beleza, sobre o tema que muitas pessoas perguntam qual que é o tema que eu utilizo aqui. O nome desse tema, ele é Synthwave, certo? Então se a gente for aqui em File, certo? Nesse meu editor de código e vier em Preference, e aqui, se a gente colocar o Color Theme, vocês vão perceber que o que eu estou utilizando é o Synthwave 84, que vocês conseguem baixar diretamente no Marketplace. Pergunta respondida, não é o Drácula e sim o Synthwave, certo? Esses são os usos que eu faço do Visual Studio Code e do Sublime Text. Provavelmente não vai demorar, eu vou ficar 100% no Visual Studio Code, até porque ele tem suporte para todas as tecnologias que eu estou trabalhando hoje. Eu estou me acostumando, ele é simplesmente sensacional porque a gente utiliza para desenvolvimento de aplicativo nativo, né? Se você utiliza, por exemplo, React, e também funciona para desenvolvimento web, o que é sensacional. Já no Sublime também dá para fazer isso, mas a gente teria que instalar vários plugins à parte, o que é uma desvantagem quando comparado com o Visual Studio Code. Certo? Então, neste pequeno vídeo foi isso, mostrando para vocês o que eu utilizo atualmente e o porquê de eu estar utilizando esses editores de código. Videozinho curto, descontraído. Coloca aqui nos comentários qual editor de código você está utilizando. Se não é nenhum desses dois, eu estou curioso para saber qual que é. Eu sei que tem vários outros, então por favor, coloca aqui nos comentários abaixo, tá bom? Te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Até mais!